Olá, eu sou a Kate. Olá, eu sou a Pamela. Somos alunas da segunda licenciatura em Pedagogia pela Uninter. E esse é um dos vídeos do nosso projeto de extensão referente ao estágio para a educação infantil. Nesses vídeos, né, nesse em especial, nós vamos começar as fazer sugestões a respeito do livro O Dente Ainda Doía, da Ana Terra, apresentar para vocês práticas, né, de leitura para a educação infantil. Exatamente. Lembrando que nós vamos fazer diferentes abordagens e alguns comentários referente a esse livro, mas que pode ser adaptado para qualquer outro livro aí que for trabalhado para essa faixa etária. Nós faremos discussões, né, particulares, né, a respeito do que o professor pensa, acha sobre isso, e alguns direcionamentos de aula, realmente. Então, vamos lá, certo? Para isso, a gente vai compartilhar aqui uns slides e a gente vai continuar fazendo as interações. Muito bem, vamos lá. Antes da gente começar, né, então aqui no título, já diz assim, a leitura na escola precisa ser urgente. Então, quando nós falamos de leitura, parece algo que as crianças hoje em dia não gostam muito, talvez devido ao tempo de tela que elas ficam, né? Sim. Que é um dos nossos questionamentos. Mas, além do tempo de tela, é a falta de estímulo, de incentivo, tanto por parte da família, como verdadeiramente por parte da escola, né? E essa urgência, ela não está simplesmente para os maiores, né, que tem que ler, que já precisam ser alfabetizados, mas ela precisa ser urgente para os pequenos, principalmente, né? Sim, até mesmo porque se nesse primeiro momento, né, se esse hábito da leitura não é estimulado já desde o comecinho, para ele ser inserido no momento futuro, acaba ficando mais difícil, menos interessante, sim, mais desgastante, né? E a leitura, ela vai trabalhar inúmeras coisas, né? Tanto a interação, quanto a interpretação, o desenvolvimento, todo o conhecimento de mundo que é explorado e que são aplicadas depois em inúmeras disciplinas, em inúmeras situações ao longo da vida. Perfeito, essa questão das disciplinas, né, Kate? Conforme os nossos alunos vão crescendo, nós vamos vendo que outras disciplinas, eles vão tendo acesso a outros conhecimentos. E a dificuldade que muitos deles têm em interpretar, né, conceitos básicos. Que foi a nossa aula mesmo, as aulas que a gente estava falando, nós comentávamos sobre isso, isso, né? No nosso outro projeto de extensão, são os vídeos referentes aí ao ensino da matemática, né? Então, seja na matemática, que parece que não tem tanta relação, né? Não tem nada a ver, né? Mas, na verdade, tem tudo a ver. Então, até mesmo dentro da matemática, as principais dificuldades que os alunos têm é na parte da interpretação. Então, a interpretação, ela é necessária para tudo dentro da vida escolar, mas para tudo dentro da vida, seja interpretar uma notícia, sim, compreender o que está acontecendo ao seu redor. Então, é algo que é necessário ser explorado e ser desenvolvido desde pequenininho. Então, vamos lá. A princípio, então, o nosso professor tem que ter um conceito, não é, do que é leitura realmente, claro que todos os nossos professores têm isso, não é, mas para que ele consiga entender a dinâmica em sala de aula. Então, para a Solé, ela acredita que leitura é uma interação entre texto e leitor. Quando nós falamos da tríade de interpretação, né, da triângulozinho, a gente tem lá autor, texto, leitor, que é a relação que a gente desempenha para que o aluno consiga
entender esse processo de comunicação, entender um gênero textual, não é? Então, essa relação de texto e leitor precisa estar intrínseca no professor. Inicialmente, os nossos pequenos, né, Kate, eles não vão ter acesso, não vão saber decodificar as letras. Mas, o que eles vão fazer, Kate? Exatamente, tem toda aí uma interpretação das imagens, até mesmo das cores e formas, Perfeito. não é mesmo? E também uma coisa muito importante a gente analisar, né, Pam, é que durante uma leitura, mesmo sendo o mesmo texto ou o mesmo livro, a interpretação dessa história, ela pode variar de pessoa para pessoa, porque vai depender da vivência de mundo, quais os conhecimentos que ela tem sobre o assunto que está sendo tratado, até mesmo o momento de vida que a pessoa está vivendo. Às vezes, você ler um livro na juventude, depois você lê um livro em outra época da vida mais madura, você pode fazer uma interpretação diferente. Então, é importante a gente ver também que mesmo trabalhando, no caso, uma sala de aula, nós estamos trabalhando com pessoas diferentes, com vivências, interpretações e gostos diferentes, então que podem ter uma leitura, né, uma interpretação daquele assunto de forma diferente. E o que a Kate falou dessa questão de interagir, de ler em grupo, nós vamos lá para essa ideia da importância, a importância a gente já começou, mas para que se lê o texto, não é? Qual que é o nosso objetivo com leitura? E a Kate colocou essa ideia da interação em grupo. Então, quando falamos da educação infantil, as leituras são feitas normalmente em rodas, não é? Tem todo aquele momento da expectativa, da descoberta, da imaginação, e a gente vai até fazer uma sugestão aí de antecipação de leitura. Por quê? Porque é o momento em que eles vão viver e conviver ali, aquele grupinho. E eles vão repartir as reflexões, as vivências, não é? Tanto para conhecimento do indivíduo, como para divisão de conhecimento mesmo. Então, a leitura, ela serve para essa questão da vivência com outras pessoas, a ideia da comunicação, então temos crianças de diferentes grupos, né, familiares, e cada um tem uma maneira de lidar com a criança, de ouvi-la, não é? Então, naquele momento, todas são igualmente semelhantes, vamos dizer assim, eu ia falar igualmente iguais, mas não ficou bonito. Semelhantes, então elas vão partilhar, a comunicação, ela vai ser ouvida naquele instante, então a comunicação, ela é positiva ali também. Além da descoberta de informações, como já falamos, né, a gente colocou que cada indivíduo traz a sua bagagem, né, a sua vivência, e quando essa vivência é bem pontuada naquele contexto, naquele texto que está lendo, que está sendo lido, aquela imagem que está sendo explorada, a criança consegue absorver mais informações, não é? Isso, sem contar que a leitura também pode servir, né, aí de uma referência, é um momento que ela pode ver isso como uma prática de brincar, né, brincar por meio daquela história, criar, imaginar, construir, e esse estímulo do imaginário também é muito importante ser explorado nessa época, nessa faixa etária das crianças menores. Porque conforme vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco desse imaginário, vai virando mais o concreto, depois um abstrato, mas algo mais sério, né, devido à realidade, né? Então, essa época dos menores, né, essa faixa etária da educação infantil, é uma época que é muito importante. O imaginário ainda está muito presente no cotidiano, Sim. né? Então, e é extraordinário para trabalhar, e quanto isso, a gente começa, se a gente fizer uma relação lá na frente, numa época posterior de produção de texto, de escrita, de desenvolvimento, o quanto é importante saber explorar esse imaginário, né? Além do que a imaginação pode promover a sensibilidade, né? A leitura, ela traz isso, você tem contato com diferentes assuntos, diferentes perspectivas. O nosso, vocês vão ver que
nós vamos fazer uma abordagem bastante ampla, aqui o professor poderia trabalhar um semestre inteiro que ele teria conteúdo para explorar dentro desse livro, não é? Por quê? Porque você se coloca em diferentes posições, em diferentes contextos, trazendo sensibilidade para o aluno em cada abordagem, não é? E volto lá naquele primeiro ponto da vivência, essa partilha. Aqui o dente ainda doía. Está relacionada à ideia do dente? Perder o dente, sentir dor. Então, a sensibilidade com o outro, com a dor, como o outro vê. Uma empatia, né? Até mesmo, né, Pam, você colocou sobre a comunicação, porque essa faixa etária, como eles ainda não têm o domínio aí da leitura, dessa codificação, então, geralmente é feito por um adulto, um professor, um contador, né? E as crianças ali estão assistindo, né? Então, e trabalhar o momento de fala, o momento da escuta, o respeito, em saber o momento de ouvir, né? De ouvir opiniões diferentes, a empatia de se colocar no lugar, o imaginário de se envolver com a história. O que poderia? Será que existia um outro final para essa história? Então, a gente vai refletir depois. O que você faria nessa situação? Já viveu algo parecido? Às vezes, alguns viveram, outros não, né? Então, essa troca é extremamente enriquecedora, não só para o desenvolvimento acadêmico, mas para um crescimento e desenvolvimento do indivíduo. Sim. Então, vamos seguir. Qual que é o nosso texto, o nosso livro, então? Então, ó, o nosso livro lindo é esse daqui, E o Dente Ainda Doía, que a capinha está aí também, da autora Ana Terra. Mas daí a gente vai refletir sobre algumas particularidades que a gente encontra, alguns elementos que a gente encontra na capa, né? Isso. Antes do professor começar a leitura, não é? Então, nós vamos passar por duas passagens, né? Essa, inicialmente, para esclarecimento do próprio professor, não é? A respeito dos elementos, o porquê que a gente deve explorar esses elementos, e, na sequência, ter a atividade propriamente dita para com o aluno, né? Com uma caixa surpresa, uma caixa de leitura, não é? Então, inicialmente, a ideia da exploração. Por que a exploração da capa é interessante? Aqui você vai trabalhar conceitos de gênero, um gênero capa, não é? Então, autor, ilustrador, que no nosso caso é o mesmo, título e editora. São os elementos que vão compor ali a estrutura do gênero. Então, quando a gente tem um autor, por que autor? Qualquer pessoa pode contar uma história? Qualquer pessoa pode contar uma história. Mas, no caso, a história e o Dente Ainda Doía tem a sua particularidade, porque é a forma como a Ana Terra vê esse texto, vê essa história. E aí, o que a Kate falou, como você contaria o final da história diferente? O que são suposições que você pode fazer no decorrer das suas aulas aí? Então, mas, inicialmente, a gente coloca aqui esse texto, essa perspectiva de mundo, essa realidade é dada pela Ana Terra, que é a autora. Então, o autor tem ali a função como marca pessoal. O ilustrador, aqui no nosso caso, então, quem escreveu o texto e quem desenhou, ilustrou, foi a própria Ana Terra. Mas, em outro livro, nós teríamos ali essa identificação do ilustrador. E a criança conseguir perceber como existe essa diferença de escritas, né? Tanto a escrita verbal como não verbal, né? Sim. E, na verdade, para essa faixa etária, né, Pam, a ilustração, ela é ainda mais importante, sim, porque eles não conseguem fazer essa decodificação das letras, né? Então, a ilustração como um todo, em todas as obras, ela é muito importante, mas para os menores, que é a única forma dele ele conseguir interpretar sozinho, é através das imagens. Então, a imagem tem uma função aí de chamar a atenção, mas também de retratar, fazer um complemento, uma participação para o que está sendo contado pelo autor. Depois nós temos um elemento chave aí, não é? Tanto como vocês podem ver
na imagem, nós temos a ilustração do nosso jacaré, e ela está bem envolta, né, do próprio título. Do próprio título, que, na realidade, que é o quê? Está estabelecendo uma relação direta entre a ilustração e o título, né? Então, o título aí é E o Dente Ainda Doía, mas como tem um jacaré aí, então já passa a ideia, opa, e o dente ainda doía, tem a ver com o jacaré. Já já a gente vai descobrir qual é essa relação, né? E o título, então, a função dele é chamar a atenção do leitor, né? Para que ele exatamente, para que desperte esse interesse pela leitura. E as diferentes, nós vamos fazer algumas analogias quanto ao título, mas é interessante perceber que a Kate já comentou isso, que a importância da interpretação daquele aluno nesse primeiro momento. Então, e o dente ainda doía para ele, vai ter um significado dentro daquele mundinho dele, não é? Mas, ao longo das leituras que vão sendo feitas e dos autores que eles vão descobrindo, conhecendo, porque é interessante trazer essa biografia do autor, falar como ele escreve, o que ele gosta de escrever, o aluno vai, aos poucos, estabelecendo uma relação de que, às vezes, o que eu leio no título não é tão óbvio assim, depende da marca pessoal, desse meu autor. Né? Então, a Ana Terra escreve para crianças, eu vou saber que tem, e o dente ainda doía, tem que ter algo bastante envolto a essa questão do mágico, né? Do fantasioso. Exato. Mas também, somente pelo título, e o dente ainda doía, poderia ser algo mais científico, ao falar de dor, ao falar de dente, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo os autores, vai aprendendo também a decodificar as informações, né, Pamela? No caso aí, a capa, a gente vê que tem tudo para ser uma leitura infantil, né? Então, o título, às vezes, parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? Tem coisas aí por detrás, tem outras informações, seja a marca pessoal do autor, o tipo de leitura, o público que é indicado, sim, né? As ilustrações. Então, isso tudo complementa aí a informação que quer ser passada, o direcionamento da história. E, por último, a nossa editora, que é para o aluno conhecer, que também foi um pouquinho para essa questão de que os livros, para eles chegarem até nós, eles passam por um processo, né? Talvez ali na educação infantil nós não vamos conseguir trabalhar essa produção efetiva de um livro, mas que nos anos seguintes é possível, não é? E essa é a importância dessa organizadora, que no caso é a editora, DSL, que produz o livro para que o leitor tenha acesso a ele, não é? As suas normas, as suas correções, todo o trabalho que há por trás dentro dessa produção. Exatamente, e é muito trabalho, né? É interessante quando, de repente, tiver uma oportunidade de trabalhar por esse processo de edição, né? É um mundo encantador, e quando nós pegamos o produto pronto, a gente não imagina das inúmeras pessoas e profissionais por trás do processo, sim, né? Então, daí é mais voltada aos professores, né? Se uma hora alguém tiver uma oportunidade, é muito enriquecedor esse mundo aí de edição, conhecer os bastidores e esse mundo por trás do produto, né? Que depois a gente vê ele assim, olha que lindo! E a gente não imagina por quanto passou. É uma experiência maravilhosa. E daí a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa autora e ilustradora do livro, que é a Ana Terra. Então, a Ana Terra nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, trabalhou muitos anos com teatro e como contadora de histórias, fez cursos de desenho e pintura e participou do Traçando Histórias, que é uma mostra de originais de ilustração no Brasil. O primeiro livro que a Ana Terra ilustrou foi Espantalhos, de Marciano Vasques.
Ela já ilustrou mais de 40 livros infanto-juvenis, recebeu o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, pelo livro Sete Histórias para Contar, da Adriana Falcão. Então, a gente vê que, inicialmente, ela está voltada mais para o ramo da ilustração, né, do desenho, né? A nossa escolha até é bem pontual por isso, né? Como a nossa autora consegue desenvolver tão bem essa ideia da ilustração, né? Que é importante, é relevante para o nosso público, né? Então, e, na verdade, é até uma particularidade dela, porque, geralmente, uma pessoa é o autor e outra, né, ou uma equipe, né, de ilustradores. Então, conseguir conciliar as duas coisas, realmente, ela é muito talentosa. Ela é talentosa. E, em 2009, as suas ilustrações foram selecionadas para a exposição da Bienal de Ilustração de... E ela vem desenvolvendo, então, essa parte da literatura, esse universo da literatura. E ela já publicou os livros dela, escritos e ilustrados por ela, como O Pedro Pato, Sai Pra Lá, Rua Jardim 75, Rosita Maria Antônia Martins, da Silva, e Por um Fio, e o nosso queridíssimo E o Dente Ainda Doía. Muito bem. Agora, na verdade, a gente já vai começar com algumas sugestões, né, de trabalhar a história. Tanto essa história como qualquer outra. Então, uma ideia que para envolver os alunos, para trabalhar essa criatividade, é a confecção da caixa surpresa. Então, nós colocamos aí uma foto, né, de sugestão de uma caixa super decorada, caprichada, maravilhosa. Que ainda pode ser feita com os próprios alunos, né? Inicialmente, o professor explanar para eles que no início do ano eles vão ter o momento da caixa surpresa, que eles vão utilizar para trazer objetos, histórias diferentes, e a própria turma ajudar a confeccionar essa caixa. Sim. Né? A caixa surpresa, então, ela tem o objetivo de promover o estímulo da imaginação, apresentando objetos relacionados à história e levantando questões quanto à presença dos elementos da narrativa. Então, conforme, então... A história vai contar. Na verdade, é uma preparação feita pelo professor com objetos que tenham relação com a história, né? E esses objetos servem até mesmo para estimular a criatividade. Então, que objeto é esse? Quem é que gosta, usa ou se alimenta com ele? Como será que ele vai aparecer na história? O que você sabe sobre aquele objeto ou aquele alimento, né? Sobre o que está dentro da caixa. E para os alunos também é um acontecimento, porque envolve todo um mistério, né? Mágico, né? É bem isso. E a partir desses objetos, a gente pode fazer, quando a gente muda a criatividade, auxiliar o aluno em próprias produções. Como você faria uma história sobre esse objeto, sobre o que seria, né? São estímulos mesmo de leitura. Então, inicialmente, estudo os objetos, e depois os próprios elementos, voltando esses elementos para dentro da história. Isso daí a gente já trabalhando toda uma interpretação, né? Você lembra desse objeto que estava lá na caixa surpresa? Então, e na história? Né? Como ele apareceu, certo? E você achou que era isso? Será que você acertou? Como será que ele aparece? O que tem a ver? Né? Então, é muito interessante, muito enriquecedor. A nossa caixa surpresa não está tão... É linda também. Maravilhosa. Tá? Não tão quanto essa da imagem, mas fica aí uma sugestão. Então, a gente vai começar com a nossa caixa surpresa da história e o dente ainda doía. Então, vamos lá. O que será que tem nessa caixa? Aí, nesse momento, é interessante o professor sentar em roda, trazer os alunos, pedir para os alunos sacudirem, para que pode ter aqui dentro dessa caixa. O que será que tem aí? Isso. E antes mesmo também, talvez, de repente, promover um momento de uma musiquinha antes para eles. Eu acho que eu fiz
A Pamela já está contando uma surpresa ali, tá? Mas estimular os alunos. Então, pedir para que um vá buscar, que tenha um lugar específico, que se sentem, todos para a descoberta desse instante, que é o momento da caixa surpresa. E aí, na nossa caixa, nós temos alguns elementos, certo? Exato. O nosso primeiro elemento, que eu peguei aqui aleatoriamente, é um sabão. O que será que tem a ver sabão com o dente que ainda doía? Pode ser limpeza de dente? Limpeza com sabão? Quem será que limpa o dente com sabão? Não sei, hein? O que será que vai acontecer? Como será que vai aparecer o sabão na nossa história? É meio complicado, né? Mas pode estar relacionado à limpeza. Olha isso! Que desenho maravilhoso! Nós trouxemos aqui um desenho, mas isso aqui ele representa uma mosca. Mosca com dente? Que será que vai acontecer nessa história? Ai, mosca é suja, mosca e sabão não estão, são antagonistas aqui. Pois não dá muito certo, né? Mas vai aparecer uma mosca aí na nossa história. Como será que ela vai aparecer? E por que será que mosca, não é? E mosca tem dente, Kate? Mosca, acho que não tem dente, não. E aí são questões que podem ser levantadas pelos alunos. E o professor pode pesquisar, eles podem até mesmo utilizar o recurso da internet hoje, não é? Sim. Fazer perguntas ou estimular essas pesquisas. Então, vamos pesquisar, vamos levar para casa, perguntar para o papai e a mamãe se a mosca tem dente ou não tem dente. Por que será que a mosca vai estar na nossa história, não é? Então, aproveitar esse ensejo, esse momento, para que a criança busque outras informações. Exato. O nosso próximo seria uma gengibre. Gengibre. Será que os alunos conhecem gengibre? Então, de bem, por quê, né, Kate? Alguns questionamentos vão sair ali da cabecinha deles. Exato. Lembrando que o gengibre, ele é uma raiz, e é assim que, ó, uma dica, e é assim que ele vai aparecer na nossa história, como uma raiz forte. O gengibre, na verdade, ele é usado em diversas coisas, né? Então, uma delas é na culinária. Então, dá para colocar, fazer chás, que é uma delícia. Comida, carnes, saladas. Exatamente. Então, e até mesmo explorar quando for algo alimentício, para que é usado? Onde que a gente acha? Que receita que dá para fazer? Olha, uma dica, um momento de culinária. Nós vamos trazendo aí várias informações. Às vezes até uma criança já fala, minha mãe come, minha mãe usa na alimentação, né? Eu gosto, eu não gosto, porque a gente vai também já desenvolvendo as ideias do sabor. Que sabor tem isso, né? Ó, mais um elemento. Olha isso! É uma pena! Uma pena lindíssima! E onde será que essa pena vai aparecer dentro da nossa história? Pena com dente que doía? Pena com mosca? Com sabão e gengibre raiz? Essa história é muito criativa. É muito mágica. Depois nós temos uma cenoura. Cenoura! Esse elemento os alunos conhecem. É mais fácil, Esse é mais fácil. O que dá para fazer com cenoura? Eu já penso logo num bolo de cenoura. Que delícia! E aí ela pode pensar quem é que se alimenta neste caso aqui, não é? E aí as crianças vão falar coelho, cavalo, o que mais, Kate? O ser humano, nós mesmos, exatamente, né? Podemos comer. E estão relacionados a essa ideia, né? Gengibre e cenoura, a ideia do comer, né? Até quem pode pensar, mas dente, por que o dente? Então o dente pode ter doído porque comeu, mastigou. São alimentos duros, né? Então ele pode estar relacionado à história, né? Talvez o aluno faça uma relação melhor. E olha aqui! O pobrezinho! Esse fica fácil a gente descobrir que ele ia aparecer na história, né? Sim. O dente. E, ai, tadinho, olha a carinha desse dente. Kate. Ai, por que será que ele tá triste? Ele tá aflito?
Hein? Então, nós vamos descobrir o porquê que esse dentinho está aflito. O que aconteceu? Isso mesmo. Por que um dente pode doer? E aí a criança vai começar a... Exato. Quem já teve dor de dente, né? O dente, será que o dente está doendo porque ele está estragado, porque ele foi batido, porque ele está trocando os dentes, né? Isso é algo que faz parte da vida dos alunos, a troca do dente, né? Que gera aí uma ansiedade, medo, não é? Né? Exatamente. Eles têm o dentinho deles, de repente perderam um dente, que difícil, não é, para eles? Então tem toda essa explicação por trás. Exato. Né? Depois nós temos uma... Deixa eu tirar ela daqui, que eu deixei ela... Uma noz. Uma noz. E por que noz? Será que é porque a dura também tem? Será porque é cheirosa igual uma gengibre? Pois é. O que será que a noz vai aparecer aí na nossa história? Relação, né? E tem, olha isso, uma pedra. Pedra com dente. Não combina, não. Esse está no grupo próximo do sabão, que não combina com dente. Mas o que será que vai aparecer a pedra aí na nossa história? Então, nossa história também vai aparecer pedra. E por último, vai aparecer um gravetinho, um graveto. E por que um graveto, será? Graveto com dente também tá esquisito. Não, e são coisas sujas para pôr dentro de um dente, não é? Exato. A gente pode pôr graveto? Então, talvez a gente veio por dentro do dente, Kate, pode ser também. É um alimento anti-inflamatório, vale a pena sobre a gente. Certo? Então, esses foram alguns elementos que nós trouxemos para a nossa história, para a nossa caixa surpresa. Não necessariamente que precisam ser esses, caso o professor aplique, né, a interpretação desse livro, mas são algumas sugestões de elementos que aparecerão na nossa história. Então, agora... Pode passar. Que aí, nesse momento, então, o professor vai estimulando ali o imaginário. Então, quem serão os personagens dessa história? Como será que vai começar essa história? Então, antes ele vai fazendo esses estímulos, né? Como que esses elementos estão relacionados ao dente que ainda doía? Então, fazer com que o aluno vá construindo uma história na mente dele com base nesse título, principalmente, que é o que ele pode ter acesso, né, inicialmente, né, o dente, os elementos, e pedindo que ele construa essa narrativa oralmente com ele. Exatamente. Daí, uma sugestão, até que a Pamela comentou, que pode ser também um momento de preparação, tanto para essa caixa surpresa, mas quanto para a história, é muito legal quando é algo bem particular, porque tem muitas variações, né? Ali pode ser um versinho ou uma musiquinha que serve como um momento de preparação para uma ação que vai acontecer na sequência. Então, no caso, nós trouxemos aqui uma sugestão da preparação para a história, que é como se fosse um versinho, né? Que diz: olhos de coruja, orelhas de elefante, preste atenção, que lá vem história interessante. Ficou lindo! Então, vamos lá. Então, nesses momentos de preparação, né, com o passar do tempo, a criança vai percebendo que é o momento de se sentar e de ficar em silêncio, de prestar atenção, porque vai começar a história. Isso mesmo. Então, vamos lá. Então, e o dente ainda doía de Ana Terra. O jacaré parado, com cara de coitado, não parava de reclamar. Ai, ui, ui, ai, será que vou aguentar? Dois coelhos ligeiros disputaram para ver quem era o primeiro que iria perguntar. O que foi, jacaré? Está doente?
Não, pequeninos, estou com dor de dente. Dor de dente, disse o segundo. Eu sei como resolver. Pegue esta cenoura e comece a roer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura e o dente ainda doía. Três mais entraram na conversa, a coruja e os filhotes. Pegue este graveto e cutuque bem forte. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura e cutucava com o graveto e o dente ainda doía. 4 tatus chegaram sem fazer barulho. Morda este pedregulho, mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com um graveto, mordia o pedregulho e o dente ainda doía. 5 patinhos saíram da água para ver. Só com um carinho seu dente vai parar de doer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho e o dente ainda doía. Seis ratinhos também quiseram dar a sua solução. Cubra seu dente com este pedaço de sabão. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão e o dente ainda doía. Sete toupeiras surgiram de um único buraco, ali bem pertinho. Que nada! Mastigue esta raiz forte que ficará bom rapidinho. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte e o dente ainda doía. 8 sapos coacharam na lagoa. Essa é boa! Que ideia descabida! Melhor que tudo isso é uma mosca lambida. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca e o dente ainda doía. Nove esquilos de uma mesma família. Mãe, pai, filho, filha, avô, avó, tio dentuço, tia dentada e uma prima mal-humorada. Soltaram as vozes. Coloque na boca este punhado de nozes. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com um graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava nozes na boca e o dente ainda doía. Dez passarinhos vieram tentar resolver o problema. Coloque no seu focinho esta pena. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava nozes na boca, botava a pena bem na frente do nariz e o dente ainda doía.
De repente, sem dar tempo de mais alguém chegar, o jacaré bufou e começou a ofegar. Ah, 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 atim! Funcionou! A pena me deixou bonzinho. Já posso até matar a fome fazendo um lanchinho. E a bicharada toda deu no pé. Ninguém quis ficar para ser almoço de jacaré. E o jacaré termina todo bonitão, faceiro aí, sem o dentinho. Ele conseguiu. É uma história muito rica, né? Tem muitos elementos, muitos personagens. Sim. E acaba com um final imprevisível, Sim. não é mesmo? É. Então, tem diversas situações que dá para a gente. É claro que é uma história fantástica, né? Mas que dá para a gente, alguns elementos a gente trazer para a realidade. Sim. E outros não. E até isso é interessante trabalhar com os alunos. Fazer pequenos questionamentos, não é? Para que ele trabalhe esse conhecimento de mundo dele, né? Que ele tem um repertório de mundo aí, para que ele consiga discutir, opinar a respeito dos assuntos que vão ser tratados ali dentro da vidinha dele, né? Da vida dele. Exato. Daí nós trouxemos uma proposta, né, de trabalhar essa compreensão textual sobre o livro E o Dente Ainda Doía, então com algumas sugestões de perguntas, né? Lembrando que é importante nesse momento, né, de compreensão, de interpretação, uma roda de conversa, mas sempre pedir para os alunos falarem de forma organizada. Então, se deseja falar, expor a sua opinião, de repente, fazer aí combinados de levantar a mão, sim, de trabalhar um momento de espera, de fala e de ouvir, porque provavelmente aparecerão diferentes colocações e interpretações, né? Todos eles vão querer falar. Exatamente. Algumas interpretações diferentes e que não necessariamente tem a certa e a errada, sim, não é mesmo? Então, trabalhar esse momento de fala e principalmente de ouvir é extremamente importante. Então, nesse primeiro momento, as perguntas elas estão organizadas, mas são questões que para facilitar para o professor fazer os direcionamentos, né, como ele preferir também. Então, essa compreensão, a gente vai ter essa ideia da estrutura, da organização dos elementos dentro do texto, para ver se o aluno ele conseguiu capturar as informações que foram dadas pelo autor, né? E aí a gente começa com o título. Qual que é o título do nosso texto, então? Não é? Exatamente. E o dente ainda doía. Então, aí a gente já vai poder analisar, não é mesmo? O dente de quem que doía? Isso. E esse ainda doía, né? O que a palavra ainda se refere, né? Uma ideia de que aquilo é permanente, não passa, não é? Para a criança começar a ter uma relação, porque não é o dente doeu, não, o dente ainda está doendo, por mais que haja tentativas. Exatamente. Então, por um período de tempo aí, um pouquinho maior, não é algo somente num momento exato, específico, né? E sobre de quem o dente ainda doía, na própria capa, a gente percebe aqui a figura do jacaré, certo? Então, provavelmente, o dente que ainda doía era dele. E após a leitura, né, a gente percebe que realmente o dente do jacaré que doía, certo? E aí vai fazendo essa explanação com a ilustração, como a gente já tinha falado, né? E o dente doía de quem? Do jacaré. Ah, por isso que o jacaré está na capa. Então, o jacaré tem uma relevância dentro daquela história, né? E aí foram perguntinhas que a gente foi lançando. Sobre quem é essa história, né? Essa história é sobre quem? Jacaré. Exatamente. Como que... qual que é o problema vivido pelo jacaré? Isso, então o jacaré, ele estava com dor de dente, certo? Daí aqui pode até abrir, né, para os alunos.
se alguém já teve dor de dente, Sim. né? Ou se o pai já teve, se tem alguém que já foi ao dentista. Exatamente. Né? O que será? Por que as pessoas têm dor de dente? Então, o dente pode doer, né? Como a gente até já comentou no momento anterior, pode doer porque está machucado. Será que alguém levou, o jacaré levou um tombo e por isso machucou o dente, estava doendo? Será que o dente estragou? Será que faltou aí um cuidado com o dente? Como que a gente cuida dos dentes? Então, o que eu tenho que fazer para evitar ter uma dor de dente? Né? Então, precisamos passar o fio dental, precisamos escovar os dentes, né? Trabalhar a escovação. Ou quando dói o dente, precisa também, mesmo quando não está com dor de dente, precisa ir. Qual que é o médico que cuida dos dentes, dos nossos dentes? E aí a gente dentista vai trabalhando essa ideia das profissões também. Exato. Né? Então tem um gancho aqui para o universo. Né? É um momento de chuva de ideias aí, essa compreensão textual, né? Por mais que a gente vai entender a estrutura, as crianças vão fluir com muitas ideias a respeito dos elementos. Isso, e fazer essa relação também com o mundo externo, né? Com o nosso cotidiano, o que a gente pode aprender com essa história, né? Como que você vê o personagem? Então, nesse momento que a gente queria, na exploração, era que ele percebesse, mas o jacaré está de boca fechada, por que ele está com a boca fechada? Porque ele está com dor, porque quando a gente está com dor, a gente tende a ficar mais sério, ele está triste, ele está feliz, né? Outra questão que ele aproveite a ilustração. O que você vê de diferente dentro na ilustração do jacaré? Nós vemos uma cartola, um chapéu, olha, um jacaré, como que ele se veste? Ele é bem vestido, então ele é bem vestido, e ele cuida bem dos dentes, cuida, então é importante a gente se cuidar, né, estar bem vestido, mas também cuidar do dente, ou não, né, no caso do jacaré, as formas, né, Kate, voltando para essa ideia das formas, que... exatamente, então aqui, nessa ilustração, a gente pode ver que o jacaré, ele é composto aqui por diversas formas, ó, né, na sua pele é feita de círculos, tem também partes triangulares, então pode também fazer essa referência das formas geométricas aí já conhecidas pelos alunos, certo? E ser explorado aí nesse momento de interpretação. Da capa inicial. Isso. Depois, outros questionamentos ainda com dentro da história, né? Quais são os outros personagens dessa história? E esse momento é um momento bem oportuno para voltar à caixa, não é? A caixa surpresa, os elementos que estavam aqui, que eles já haviam feito suposições inicialmente, não é? Exato. Então, por exemplo, lá na história, eu vou seguir uma ordem cronológica, certo? Então, na história, os primeiros animais que apareceram, né, os outros personagens, foram os coelhos. E o que é que os coelhos fizeram? Qual elemento que o coelho estava relacionado lá com os objetos da caixa? Né? A cenoura, né? A cenoura que já não está tão linda, mas ele trouxe a cenoura. Né? E uma coisa importante, só voltando um pouquinho antes dos personagens, qual a importância desses personagens para a história? O que como que eles foram aparecendo? Porque eles ajudaram, não é? Isso. Mesmo sabendo, mesmo que o jacaré ia comê-lo, mas ele foi ajudar. Então, essa ideia de trabalhar a sensibilidade. Né? Exato. Então, todos os outros animais, os outros personagens que foram aparecendo na história, eles foram com o objetivo de ajudar o jacaré a resolver o problema que ele estava passando, que era a dor de dente, certo? Que o jacaré fosse um predador dele. Exato, né? Então, chamou a atenção esse auxílio. Então, a primeira ajuda foram dos coelhos, que eles sugeriram aí mastigar a cenoura. Depois, vieram as corujas. Coruja, o que a coruja sugeriu, Kate?
Ó, o graveto. Por que será que as corujas sugeriam um graveto? Em relação ao nosso aluno vai conseguir pensar, né? O que a gente pode... Onde vivem as corujas? Ah, muito bem. As corujas geralmente costumam ficar em árvores. E os gravetos são encontrados, os galinhos aí das árvores, certo? Então, pode ter essa relação. Depois, apareceram tatus, 4 tatus. E os tatus, eles aconselharam, né, o jacaré a morder um pedregulho, uma pedra, certo? Então, aí relacionando, no caso, os tatus com a pedra, que era um elemento de um objeto da nossa caixa surpresa. E o habitat do tatu, não é? Ele pode falar, vivem os tatus, não é? Exato. Gosta da terra, perto de pedra, então estabelecer essas relações, né? Sim. Depois apareceram os patos, 5 patos. E os patos, eles aconselharam que o jacaré, na verdade, ele precisava fazer um carinho no dente. E aí, carinho, tem como representar carinho? Carinho é objeto? Então, é um objeto, não é? É algo concreto de pegar? Uma dose de carinho? Não. E aí nós entraríamos na concepção de que eles dariam o quê? Carinho para aquela pessoa que estava aflita. Novamente, a gente vem trabalhar um comportamento social aí, não é? Exato. Pode falar. Não, e a empatia, A empatia. né? Quando a gente vê alguém passando por um momento de dor ou de aflição, o quanto é importante também esse carinho, né? É um lado afetivo, que né? Tranquiliza, pode tranquilizar a pessoa, não é? Exato. Então, o amor não são só questões, ações práticas, né, de resolver aquela dor, de tirar aquela dor, mas o aconchego, a compaixão, são sentimentos que a gente tem que estimular em sociedade, não é? Sim. Para termos indivíduos, cidadãos aí reais, né? Exato. Daí, depois apareceram 6 ratinhos. E os ratos trouxeram sabão. Exatamente. Né? Colocar sabão. Colocar sabão no dente. Daí a gente pode trazer, mas pode, nós na vida real, a gente pode usar sabão nos dentes? Não, porque não pode comer sabão. Pode comer sabão? Não pode comer sabão. Não pode comer sabão, não pode comer sabonete. Então, também já trabalhar isso aí, ó. São questões que você não põe na sua boca quando a mamãe estiver mexendo com o sabão. É cheiroso? É cheiroso, mas pode comer? Não. E até mesmo trabalhar, porque que lá na história pode. A história é um mundo fantástico, onde muitas coisas podem acontecer, mas nem todas a gente pode trazer para a realidade, pode ser aplicadas na vida. Pode pensar, o que aconteceria com o jacaré se ele comesse sabão? Ele teria dor de barriga, ficaria com a boca cheia de espuma. Ou pode até mesmo passar mal, precisar ir para o hospital. Sim. Então, tem também consequências mais sérias que podem acontecer. Então, não pode comer sabão, pôr sabão no dente, na boca. De jeito nenhum. Né? Mas, se a gente for pensar, lá os ratinhos falaram para colocar sabão no dente que estava doendo. Pode também ter uma interpretação com limpeza. Sim, o que a gente pode usar e deve usar para limpar os dentes? Né? Sabão não pode, mas o que pode? Um creme dental, a escova, não é? Exato, né? Ou flúor, que geralmente o dentista acaba utilizando, né? Passar flúor como bochecho, né? Então, também se refere aí, não pode o sabão, mas, vamos interpretar, vamos trazer, e na nossa vida, o que pode ser usado, né? E depois vieram 7 toupeiras. As toupeiras não são animais tão conhecidos dos nossos alunos, né? Mas ela apareceu aí e ele indicou uma raiz forte. Por que será que a toupeira indicou a raiz forte? Novamente, a gente pode levar. Onde vivem as toupeiras? O que será que elas têm maior contato? Elas vivem mais embaixo da terra. E quais? Por quê que elas sugeriram o gengibre ou uma raiz forte? Porque é uma raiz.
as raízes ficam abaixo da terra. Então, a raiz é uma indicação aí do modo de vida da toupeira. Onde ela vive, né? O habitat dela. E depois vieram os sapos. 8 sapos. E essa foi uma indicação. Os sapos foram fantásticos. Foram. Eles sugeriram uma lambida na mosca. Mas por que será? O que tem a ver o sapo com a mosca, Pamela? Um sapo só gosta de mosca. Talvez uma preferência, aquilo que acalma, aquilo que tranquiliza, não é? Então, para eles, foram a sugestão dada para o nosso jacaré. Bom, e aqui pode ter uma análise interessante, né? Porque a mosca é algo que o sapo gosta. Então, é bom para o sapo. Mas significa que é bom para os outros? Não necessariamente. Não necessariamente, certo? Então, o sapo acha a mosca, de repente, deliciosa, mas será que era a solução do problema? Ainda mais para o jacaré. Jacaré comer mosca, lamber a mosca, né? Mas aí a gente volta naquela outra ideia, que eles queriam muito ajudar. Então, foram todas as artimanhas, as possibilidades levantadas aí, né? Exato. E o sapinho foi para a mosca. Exato. E daí vieram 9 esquilos. E os esquilos sugeriram colocar na boca um punhado de nozes. E, de novo, o que tem a ver as nozes com os esquilos? Talvez porque eles gostam... Não, porque não, né? Eles gostam de nozes, não é? Então, a gente tem ali a referência. É bom para os meus dentes, talvez seja bom para os seus. Exatamente. Então, as nozes fazem parte ali da alimentação dos esquilos, né? Então, ele sugeriu... Bem, eu gosto, faz bem para mim, pode ser que faça bem para você. Mas no caso do nosso jacaré, não. E então chegaram os pássaros. Então, os últimos personagens aí que apareceram foram os pássaros, 10 pássaros. E daí falaram para colocar no focinho uma pena. E por que uma pena, não é? O pássaro, na verdade, o que tem a ver a pena com o pássaro? O pássaro, ele tem aí o seu corpo todo coberto por penas. Então, estabelece essa relação deles, mas eles sabem também que talvez a pena dê o quê? Alergia, coceirinha no nariz. Muito bem. E justamente foi como que terminou a nossa história. Olha aí o outro tópico, outra pergunta principal. Devido à pena, foi aí o que vai resolver o problema, né? Mas como que terminou a nossa história? O que a pena causou mesmo? Um grande espirro e fez com que a força que proporcionou na hora do espirro dele fez com que o dente voasse. Exato. Né? E resolveu o problema. Então, o dente que estava doendo saiu. Como o dente saiu, resolveu o problema. Ele precisava arrancar o dentinho dele lá. Muito bem. Mas talvez, se ele tivesse cuidado melhor desse dente, ele não precisava ter tirado o dente. Porque agora tudo indica, né? A gente pode tirar aí algumas suposições que ele ficou banguelo daquele dente. Ficou. Né? E depois? E daí os animais fugiram. Por que será que os animais fugiram? Eles queriam tanto ajudar, não é? E naquele momento eles fugiram. Por que será? Daí a gente vai voltar um pouquinho lá na história. Como o dente do jacaré parou de doer, ele falou que ele já podia até fazer um lanchinho. Como ele estava sem dor, ele ia conseguir comer. E por que ao falar isso, os animais, foram embora? Por quê, Pamela? Porque ninguém queria virar comida, não é? Ninguém queria virar almoço de jacaré. Aí a gente pode fazer todo um estudo sobre a alimentação do jacaré. O jacaré é um animal carnívoro, ele come outros animais. Então, agora que o jacaré estava bom do dente, não estava mais com dor, estava pensando que ele estava com fome, queria fazer um lanche, os animais foram embora. Porque ficaram com medo de serem comida de jacaré. Até eu ficaria. Eu também, eu tô fora de jacaré. E para finalizar, assim, toda essa movimentação,
né? E é começar a acalmar a criança para uma atividade, não é? De imaginação, de produção de desenho, de criação daquela história. Nós lançamos uma pergunta, né? O final poderia ser diferente? Como, né? Então, lançando essa pergunta, né, a gente vai trabalhar a imaginação e o professor aí pode pedir ou para fazer uma atividade oral, ou separar em pequenos grupos para juntos criarem um novo final da história, ou pedir um desenho, né, com uma explicação aí para eles criarem um novo final. Então, como será que poderia terminar diferente? Certo? Ah, não sei. Ah, e o jacaré agradeceu aos animais. E o jacaré e os animais viraram amigos e fizeram uma festa para celebrar que resolveram o problema. Então, são possibilidades. Uma outra pergunta que a gente acabou não comentando, mas que o professor pode também trazer, além desse final, se você fosse um personagem da história, como você ajudaria o jacaré? É ótimo. Que sugestões você daria para resolver o problema do jacaré? Ele poderia ser uma criança ou ele poderia ser um animal também, não é? E aí deixaria a imaginação da criança ser construída aí, não é? Dando elementos para eles produzirem, né? De acordo com a rotina de cada professor. Brincar com a massinha, né, Kate? A produção artística também é bastante válida. Dobradura, porque alguns animais, né, nós temos aí na internet diversos vídeos e materiais sobre dobradura de animais, né? Dá para fazer isso com eles também e deixar que as crianças criem suas histórias. Exato. Produções de cartazes referente a elementos da história, desenvolver aí também o estudo das profissões, dos nossos dentes, o dentista. E se fosse o dente de um animal, quem será? Qual que é o profissional que cuida dos animais? De repente, nesse personagem poderia surgir um veterinário aí, não é? Uma criança fazer uma sugestão, porque eles são. Certo? E é isso. E nós vamos encerrar por aqui esse vídeo, mas trabalharemos um novo vídeo de uma nova forma de abordagem, de análise e interpretação dessa história, certo? Daí fazendo uma análise bem página a página, certo? Com as partes e desenvolvendo e explorando mais cada parte e as ilustrações aí dessa história. Levamos sugestões para o professor desenvolver dentro de um semestre aí, algumas atividades. Então, são diferentes abordagens, como sugestão, que podem ser aplicadas em diversos momentos, não tudo de uma vez, assim como nós falamos. Certo? Muito obrigada.